Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História. Trabalharemos hoje sobre a temática Regências, a unidade ameaçada. O conteúdo do nosso livro vai se encontrar na página de número 172 até a página de 188. A nossa aula vai trabalhar justamente aquele período onde Dom Pedro ele faz a abdicação do trono e vai para Portugal assumir o reinado português. E nós vamos acabar ficando aqui no Brasil com uma regência, porque o herdeiro legítimo do trono, que é Pedro de Alcântara, ele apenas tem 5 anos de idade e durante esse período ele não pode reinar. Lembra da Constituição de 1824? Ela vai impedir o reinado de alguém que seja de menor e vai intitular o processo de regência trina, tá bom? Vamos lá. Então, como nós sabemos, ou como nós vimos na aula anterior, 1831 é a ida do então imperador brasileiro, Dom Pedro I, a Portugal, abdicando, ou seja, deixando o trono do Brasil aberto e deixando seu filho de menor para reger, ou melhor, para governar, ou não poder governar entre os regentes. Então, esse período de regência, ele vai de 1831 a 1840. Ele também foi um período de muitos conflitos e principalmente do que nós chamamos de rebeliões regenciais. Esse período teve intensas disputas tanto na área política e teve muitas disputas também nas questões sociais. Então, como nós vimos, esse período ele dá início a uma chamada regência trina permanente, que vai ser feita, como a Constituição da época dizia, ela vai ser feita através de uma Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral, eles vão tirar os 3 representantes ou regentes do Brasil. Então, esses regentes, eles vão acabar liderando todo o processo. Então, com isso, na regência, quem vai ser o mais poderoso vai ser então o ministro da Justiça, que vai ser o paulista Diogo Antônio Feijó. Os outros 2 eram civis. Então, nós vamos ter dentro da regência 3 pessoas, aonde 2 vão ser civis e o outro vai ser um militar, tá bom? Então nós vamos ter um ministro e nós vamos ter um deputado, 2 deputados da época que vão ser líderes dessa regência. Vamos ver agora um quadro para mostrar como é que era a situação política do período regencial. Os grupos políticos que existiam, vejam comigo, existiam os restauradores, que eles tinham outro nome, ou os chamados caramungus. O que esses restauradores eles defendiam? O nome já diz, eles queriam a volta de Dom Pedro I ao poder e eram contrário às chamadas as reformas sociais que estavam acontecendo. O líder maior dele é Vicente Ferreira de Paulo. Nós vamos ter também os chamados moderados ou chimangos, que vão querer o quê? Eles defendiam a manutenção dos privilégios da elite e o que mais? Eles acreditavam ainda numa monarquia constitucional. Eles vão ser liderados tanto por Diogo Feijó, que vai ser o responsável, um dos grandes responsáveis pela regência, como também por Bernardo Pereira de Vasconcelos. Eles 2 vão ser os 2 principais líderes desse grupo político. Nós vamos ter um terceiro grupo político que vai ser os exaltados ou farroupilhas, que posterior à Guerra dos Farrapos, eles começam a perder força, justamente com a derrota nessa guerra. Mas
somente depois que eles vão se juntar com os chamados moderadores. Mas vamos ver o que esses exaltados ou farroupilhas defendiam. Eles queriam o federalismo, a garantia de autonomia política e econômica para as províncias, tá bom? E parte deles era favorável, ou a parte desse grupo era favorável à república. Então, os seus líderes vão ser Cipriano Barata e Borges da Fonseca. Então, esses três grupos eram os grupos que caracterizavam a política do período regencial, tá bom? Então, com isso, no ano de 1834, ocorre o chamado Ato Adicional, que seria uma emenda à Constituição que foi elaborada em 1824, na ideia de possibilitar um mecanismo que viesse formar essa nova forma de governo, que era a regência. O governo regencial, ele teve alguns pontos dentro desse ato adicional que são extremamente importantes. Primeiro, dava maior autonomia às províncias, ou seja, ela possibilitava uma autonomia na economia e na questão de formação das províncias, decisões que as províncias antigamente não tinham. Por quê? Lembra que Dom Pedro I, ele acabava centralizando o poder em suas mãos, então ele tirava das províncias essa autonomia. E esse ato adicional vai possibilitar às províncias essa retomada ou essa autonomia em decisões. Além do mais, concedia ainda o direito a uma assembleia própria e, mais ainda, um orçamento próprio. Essa assembleia, ela viria possibilitar uma maior tomada de decisão e o orçamento, uma maior liberdade econômica, ok? Outra, esse ato também, ele extinguia ou acabava com o chamado Conselho de Estado, ou seja, foi um órgão que Dom Pedro I criou para poder manter o controle sobre as províncias. Então isso, na época de Dom Pedro, ele dava uma questão muito grande na impopularidade dele. Então isso acabou o Conselho do Estado. Aí aumenta ainda mais a liberdade das províncias. Substituía a regência trina pela chamada regência una. O regente, ele já deveria ser escolhido por eleição, o que isso contentou os liberais, muito mais pela sua participação no cenário político atual. Outra característica, vai transformar o Rio de Janeiro em um município neutro e capital do Império, tá bom? Então, com isso, nós vamos ter uma formação de outra estrutura econômica, outra estrutura na questão política no período regencial, mas é um dos períodos que tem mais conflitos dentro da nossa história, tá bom? Vale ressaltar que esse ato também vai criar o que nós chamamos, sabe de quê? Das guardas provinciais. Essas guardas provinciais eram guardas ou uma espécie de exércitos para as províncias, que faziam o quê? Possibilitavam a manutenção e a ordem. Muitas dessas guardas provinciais lutaram contra os revoltantes ou nas revoltas regenciais, tá bom? Então, com isso, nós vamos ter a regência do que nós chamamos a primeira regência una, que é a do Padre Feijó. De Feijó, que vai ser o quê? Ela vai ser elaborada após a elaboração do ato de 1834, Feijó vai ser eleito com uma pequena quantidade de votos a mais para ser o primeiro regente do Brasil, dentro desses novos moldes. O Padre Feijó, ele vai estabelecer algumas questões durante o seu governo. Primeiro, ele teve que enfrentar
enfrentar as duas grandes rebeliões da sua época, que era o quê? A cabanagem no norte, e vai também enfrentar a Farroupilha, uma guerra no sul. Com isso, ele não contava com recursos, na verdade, ele não tinha recursos para enfrentar esse período de conflitos. Então, ele vai até a Câmara dos Deputados procurar recursos para tentar acabar com esses conflitos. Todavia, ele não consegue, porque no ano da sua, que ele vai tentar conquistar esses recursos, é o ano que justamente o governo elege pessoas contrárias ao seu mandato, o que vai levar o padre Feijó a renunciar no ano de 1837 o seu mandato de regente. Com isso, vai assumir o governo Araújo Lima, e ele vai fazer o quê? Ele vai inaugurar o movimento de regresso. O que seria esse movimento de regresso? Era uma tentativa de garantir a unidade e a ordem da província, melhor, do império. O que seria essa unidade? Seria fazer a unificação de todo o território, tentar impedir todos esses movimentos considerados emancipacionistas. São os movimentos de independência individual, tentando estabelecer repúblicas isoladas. Então esse vai ser o primeira forma, fazer uma unificação ou manter a unidade do território. A outra é a ordem. A ordem, no caso, é manter o sistema escravista, ou seja, ter mão de obras escravas de forma tranquila. Então, com isso, ele vai tentar tirar o que eles chamam de anarquismo do período imperial. O que é anarquismo? Anarquismo é uma forma de governo que não está submissa a um líder, ok? Então, a regência de Araújo Lima, que vai começar em 1840, ela vai ter a aprovação do que nós chamamos da interpretação do ato adicional, que vai ser uma autonomia às províncias e dá ao governo central um maior poder, ou seja, ela retira das províncias aquilo que elas haviam conquistado com o ato adicional, que é a liberdade. Lembra que nós falamos o que o processo, esses grupos políticos tinham? Os regressistas, eles queriam o quê? Eles queriam retomar a ideia de um monarca, a volta de Dom Pedro. Então, por isso que Araújo de Lima, ele vai ter essa ideia, esse pensamento e essa forma de governo de centralização do poder, tá bom? Com isso, nós vamos iniciar um processo de rebeliões regenciais que vai passar durante todo esse período regencial. As principais rebeliões são a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a revolta dos malês, Sabinada e a Balaiada. É claro que nós vamos ter outras rebeliões ou revoltas regenciais, mas que não tiveram um porte tão grande, não tiveram uma presença tão grande nacional como essa. Então vamos ver elas. Nós vamos ver aqui no mapa aonde ocorreram e durante que período ocorreu cada revolta regencial que nós falamos. Nós vamos ter a cabanagem, que vai ocorrer na região que nós chamamos do Grão-Pará. Ela vai ocorrer do ano de 1835 a 1840. Nós vamos ter a balaiada, que vai ocorrer na região do Maranhão, naquelas outras regiões. Ela vai ocorrer de 1838 a 1841. Nós vamos ter a revolta de Malês e também a Sabinada, que vão ocorrer lá na Bahia. Nós vamos ter a primeira, a do Malês, no ano de 1835. Já a segunda, que é a Sabinada, de 1837 a 1838. E por fim, nós vamos ter a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer lá no sul, mais precisamente no Rio Grande do Sul, que vai ocorrer de 1835 a 1845. A primeira revolta que nós vamos ter, ou rebelião, você escolhe o nome, vai ser a cabanagem. Ela vai ocorrer no Grão-Pará.
essa rebelião, ela tinha como objetivo, ou seja, os cabanos, eles queriam terras para plantar durante a região e eles queriam o fim da escravidão. Esses eram os objetivos centrais dessa rebelião. Os cabanos, eles lutam contra a questão da repressão do Estado e a diminuição dos seus impostos, tá bom? Com isso, os cabanos, eles vão resistir até 1840 dentro dessas guerras mas não conseguem impedir a tomada de Belém pelas forças imperiais. Eles fazem revoltas, lutas, mas eles não resistem à questão militar do poderio bélico. Com isso, as principais razões que vão levar ao fim desse conflito justamente será as divergências entre os líderes cabanos e, pior, outra situação que era muito precária aqui nessa região norte, era a falta de mão especializada em guerra. Então eles não tinham poderio bélico. Então outro motivo que levou ao fim dessa rebelião, dessa revolta, é justamente a superioridade bélica, ou seja, superioridade de armas do Império contra os cabanos. Eles recebem esse nome de cabanagem, essa revolta, justamente porque eles moravam em cabanas. Essa imagem aqui vai retratar a imagem do Pará atualmente. Essas cabanazinhas aqui são as semelhantes às cabanas que haviam naquele período, por isso que eles recebem o nome de cabanagem. Bom, nós vamos ter a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul, e depois se espalhar para Santa Catarina. As principais causas dessa guerra vai ser o descontentamento político com o governo imperial brasileiro, a busca dos chamados liberais por uma maior autonomia das províncias. Nós vamos ter revolta com os altos impostos que vão ser cobrados pelo Império, principalmente no couro e no charque, que eram os produtos mais vendidos pelos habitantes do sul do Império, tá bom? Os farroupilhos eram contrários também à entrada de charques do interior, já que isso reduzia drasticamente o comércio dos sulistas, tá bom? O fim do movimento e as suas consequências vão ser dadas justamente a partir do ano de 1842, onde existe uma expedição de reconquista, ou seja, uma tropa imperial encaminhada para o sul para reconquistarem e acabarem com a revolução que eles estavam, a rebelião que eles se faziam. E no ano de 1845, depois de vários conflitos militares, acaba-se a guerra, acaba-se aquela rebelião com a vitória do exército do Império. Com isso, vão morrer cerca de 3.000 pessoas nessa guerra, tá bom? A outra revolta que vai se ter é a revolta dos Malês, que ocorre em 1835 na Bahia. Essa revolta, ela vai acontecer na noite de 24 para 25 de janeiro desse ano, de 1835. É nela que ocorre uma revolta dos negros islâmicos, ou seja, daqueles negros que tinham a religião islâmica como a religião deles, e eles vão procurar fazer com que os seus credos, eles vão ter alguns objetivos. E esses negros islâmicos, eles são conhecidos como os negros do ganho, tá bom? Então, os objetivos deles vão ser bem pontuais. Os principais vão ser o confisco dos bens dos brancos e dos mulatos, ou seja, a tomada desses bens, a criação de uma república islâmica, a criação o direito à liberdade do culto baseado na religião islâmica para eles, o fim da discriminação racial ou do preconceito que existia, o fim do imposto religioso do catolicismo sobre as demais religiões e a extinção do que eles chamavam de regime escravocratas. Então eles tinham esses objetivos para esse movimento, tá bom? Nós vamos ver aqui uma imagem retratando a questão dos escravos do ganho, que realizavam tarefas remuneradas. Por mais que eles tivessem a sua liberdade, eles tinham que trabalhar
e dentro dos mesmos padrões de um escravo para poderem receber salários baixíssimos ou às vezes só a sua alimentação, tá bom? Outro movimento que nós vamos ter é a Sabinada, que vai ocorrer também na Bahia. Esse movimento ele vai justamente ocorrer de novembro de 1837 até março de 1838. E com isso, ele vai receber esse nome graças ao seu líder, que é Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira. Então nós vamos ver que as causas dessa revolta vão ser a insatisfação da falta da autonomia política e administrativa que as províncias tinham, a questão relacionada ao recrutamento obrigatório de impostos em função das chamadas Guerra dos Farrapos. Então, eles vão se revoltar por esses dois objetivos, tá bom? Então, com isso, nós vamos ter também a questão relacionada à balaiada, que ela vai ocorrer no Maranhão e no Piauí no ano de 1838 até 1841. Os motivos dessa revolução, desse movimento, vai ser os altos impostos cobrados pelo governo regencial da época. Nós vamos ter também a luta por autonomia em relação ao Império, que era o que todas as províncias queriam, uma liberdade contra o Império. A luta entre os grupos políticos liberais e conservadores para controlar as províncias. E outra, a crise econômica que os habitantes da região viviam por serem uma região pobre, e as consequências disso era uma vida muito frágil perante as condições, ok? Então, na década de 30, as lutas vão começar a se aglomerar e ficarem cada vez mais tensas, principalmente porque a situação do Maranhão começa a se agravar. Então, isso vai levar a essa década um dos movimentos que vai necessitar muitas coisas, ok? Com isso, o desfecho desse movimento vai ser justamente a morte de mais de 11 mil baianos, ou balaiados, ou balaios, que lutaram nesse movimento, e com isso vai ter ainda a expulsão de líderes desse movimento, e a rebelião, e o fim das rebeliões regenciais e a ascensão do que nós chamamos do Vale da Paraíba. O governo central ele acaba afirmando uma nova forma de poder, e ele vai garantir dessa forma uma unidade do Império, que quando acaba o período regencial, o Dom Pedro II, que vai dar o chamado golpe da maioridade, ele vai possibilitar uma alegria para fazer a unificação territorial. Então essas rebeliões, elas vão sempre causar um movimento que vai ser contra esse processo de formação, tá bom? Então nós vamos deixar para a nossa próxima aula de hoje uma atividade que vai se encontrar na página de número 189 a 193. Todas as questões, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.